Luiz Fernando, médico cardiologista. Eu sou José Andrade Grilo Filho, médico clínico. E dentro do programa hoje, Papo Saúde, né? Nós podemos conversar sobre tontura, Luiz? Tontura é um bom tema, um tema bastante comum, frequente, e é interessante discutirmos isso. Vamos definir tontura para o nosso youtuber? Então, a tontura ela pode ser classificada em dois grandes grupos, assim para ser bem didático, para as pessoas entenderem bem, né? Tem a causa da tontura relacionada à vertigem, propriamente dita, e tem as tonturas relacionadas mais à sensação do desequilíbrio, né? Ou relacionadas ao equilíbrio, à perda do equilíbrio, né? E dentre essas causas relacionadas à vertigem, tem a clássica tontura, vertigem, chamada posicional. Então, certo. essa vertigem posicional está relacionada, como o próprio nome indica, à posição da pessoa. E essa tontura pode vir acompanhada de algum sintoma, como náusea, às vezes, sensação de desmaio, por exemplo, o indivíduo perdeu Desmaio não tanto. Talvez no idoso isso possa acontecer, que é quando o indivíduo ele sai de uma posição deitada, por exemplo, dorsal vai para o ortostático. E se levanta rapidamente, nesse movimento pode haver esse tipo Podemos de ver mais à frente a causa disso, né? Podemos, tem várias Mas causas que pode explicar. o indivíduo, então, por exemplo, ele com problema de ouvido, porque ele pode ter tontura? Pode. Ouvido interno seria? Exatamente. Mesmo comprometer infecções de ouvido, Infecções. otites, né, as infecções que podem comprometer o ouvido médio ou o ouvido interno, porque os nossos pontos de equilíbrio, além do cerebelo, que é aquele órgão que fica situado na parte posterior do encéfalo nosso, existem os canais semicirculares dentro do ouvido interno. Claro. E dentro desses canais semicirculares do ouvido interno, existem um líquido, né, e umas pedrículas. Endolinfa, né? A endolinfa e umas pedrículas, né, os otolitos, que quando há um desequilíbrio disso, pode provocar essa E me ocorre causa agora o vertigem. seguinte, o indivíduo permanece em pé. Nós temos 3 sistemas que mantêm o indivíduo em pé. É o sistema chamado auditivo, labiríntico no caso, o sistema cerebelar e o sistema proprioceptivo, que é aquele que o indivíduo... É aquele sistema que o indivíduo sabe que vai pisar num degrau lá na frente. Ele calcula direitinho, né? E nós ficamos em pé, e você me corrija se eu estiver errado, com 2 desses sistemas, correto? Dos 3 sistemas que nós temos, 2 mantêm em pé. Sim. Existe um sinal que a gente pesquisa em medicina, que chama sinal de Homberg, que é fantástico, é uma observação muito simples. E você, que está nos assistindo, já deve ter passado por isso no exame clínico. Certo. O médico pede para o indivíduo ficar em pé e fechar os olhos. Então, olha que bacana o negócio, né? Se ele permanecer em pé, você sabe que... Porque ele tem 3 sistemas. O único que você pode cortar é o ocular, não é isso? Então, por exclusão, se ele ficar tonto, você sabe que um dos sistemas, outros sistemas estão falhando, isso. Que é o proprioceptivo ou o próprio cerebelar. Então, você faz um diagnóstico legal, isso, e às vezes você pode descobrir alguma coisa mais séria nesse exame. Estou correto nisso? Correto, então. E dentre essas causas outras, a própria enxaqueca que o indivíduo apresenta, a dor de cabeça, geralmente hemicrânia, né, de um lado só da cabeça, pode levar também a tonturas, náuseas, aqueles pontinhos brilhantes, né, que a gente vê. Pontinhos luminosos. Tipo de flash de máquina de luz, incomoda, os ruídos, fotofobia. Então, pode estar acompanhando, a tontura pode ser também um sintoma Ele dele. pode também, rapidamente, a gente passar isso, pode ser um tumor também a gente chama de neurinoma do acústico, que é muito comum. O indivíduo pode ter um tumor e ter uma tontura. Então, tontura que leva muito tempo, acho que tem que ser investigada por especialista, não é isso? Sempre tem que ser investigada, né? E tem as causas das tonturas, né, Grilo, para a gente não esquecer, que estão relacionadas realmente ao equilíbrio, né, ou ao desequilíbrio das pessoas. Então, a famosa queda de pressão. Aliás, as pessoas quando chegam com um sintoma de tontura, a primeira coisa que fazem é, doutor, eu tive uma queda de pressão. A primeira coisa que eles falam, e não é necessariamente a verdade isso aí. E é interessante, né? Doutor, estou com a pressão baixa. Eu aprendi, e você vai provavelmente ratificar ou retificar, que pressão baixa não é doença na maioria das vezes. Eu tenho dito o seguinte, pressão baixa é uma benção, porque o indivíduo que tem pressão baixa, ele tem tendência à longevidade, a durar menos, porque o coração trabalha com menos força. Estou correto? Não, está certo. É melhor ter uma pressão de 9% do que 20 por 12. Mas há casos em que o indivíduo é hipotenso, que ele pode ter problema de suprarrenal e tal, que a gente não vai discutir aqui, né? Mas vamos conversar coisas mais corriqueiras, mais fáceis. Por exemplo, uma coisa que a gente vê é a tal de síndrome vasovagal. Essa é impressionante, né? É o indivíduo que tem dor e desmaia, por exemplo. Uma dor e desmaia. Sente a tontura, né?
e pode chegar, inclusive, ao desmaio. Essa síndrome vasovagal, nós temos o nervo vago, né, que o próprio nome está dizendo, e ela pode provocar esse tipo de sintoma quando esse nervo é estimulado por várias situações. Às vezes uma tosse forte, que ele aumenta a pressão dentro da cavidade, dentro do tórax, pode gerar também uma tontura. A própria náusea. E um desmaio. E outra coisa, a própria compressão do globo ocular. Sim. Aliás, só para ilustrar, tem algum tipo de que é da tua área, taquicardia, que dispara o coração, você faz uma aula vagal, pode apertar o seio carotídeo e diminuir a frequência. Mas isso nós vamos falar no capítulo das palpitações. Das palpitações, é verdade. Bom, ouvido interno nós já falamos. Problemas de articulação e muscular e músculo. Por exemplo, o indivíduo tem uma hérnia discal aqui, cervical, pode ter esse problema? Pode ter uma compressão de carótida e ter uma síndrome, uma hipotensão? Pode ter. E tontura? Pode gerar, sim, problemas dolorosos na coluna cervical, por compressão, como você disse. É uma outra causa também que tem que ser afastada para poder chegar ao diagnóstico do porquê da tontura do indivíduo. Tem tonturas que são de causas externas, por exemplo, uso de medicação, né? Pode ser alguma... Você lembra alguma medicação que pode causar tontura? Os hipotensores, os remédios são usados para pressão. Antigamente se usava uma tal de esmelina, se usa ainda? Não. Que era violentíssimo, né? Baixava muito a pressão. Não, esquece, isso aí que não se usa mais. Hoje os hipotensores, assim, por que o hipotensor? Porque às vezes o indivíduo, ele toma os remédios inadvertidamente. Quando é que acontece? Que é muito comum a gente observar nos hipertensos que estão tomando medicamentos para pressão, tomando certinho a medicação, mas de repente eles vão verificar a pressão e a pressão está alta. O que eles fazem? Tomam outro remédio por conta. O que acontece? Logo a seguir a pressão pode cair. Claro. Isso é um risco. E é uma coisa que não deve ser evidentemente feita pelo paciente. A automedicação a gente deve evitar sempre, né? Sempre. Você procurar o médico, principalmente o indivíduo que é mais idoso. Eu tenho a impressão que o indivíduo que é mais idoso tem mais propensão a esses quadros de tontura, já pela arteriosclerose que ele tem, porque pode ter até uma somatória, né, de fatores. O ouvido é vascularizado, o cérebro é vascularizado, então se você tem alteração por esse sistema como uma arteriosclerose, você tem diminuição de fluxo sanguíneo e você pode ter menor irrigação e ter, por exemplo, uma diminuição de irrigação no indivíduo caído. O que acontece, por exemplo, nos indivíduos que têm obstrução nas carótidas, né, que são essas artérias que saem do tronco cefálico. Então aqui no pescoço você põe a mão e você vê pulsando, não é isso? Isso, essa artéria. Essa carótida. Se ocorrer um entupimento importante dessa artéria, às vezes qualquer movimento que o indivíduo faça de distensão já rouba o fluxo e a pessoa cai. Pode cair, exatamente. Outra coisa, Luiz, e nervosismo, ansiedade? É comum. Tontura. Está com tontura ansioso, ansiedade, o nervoso, o nervosismo, a depressão, é uma situação é um quadro que mexe com tudo na pessoa, né? Dá um cansaço, dá às vezes uma dor de cabeça, dá uma tontura, então são sintomas variados. Eu acho que uma das coisas assim, mais frequentes que a gente vê em pronto-socorro é a tal de queda de glicose, a hipoglicemia. E o indivíduo pode relatar tontura associada à sudorese, essa coisa. É muito frequente isso, né, Luiz? Frequentíssimo. Principalmente nos pacientes já diabéticos, nos pacientes que tomam medicamentos para o diabetes, quer seja insulina ou medicamentos orais, pode haver. Quando eles fazem um jejum prolongado. Exato. Você perguntava, o senhor teve essa tontura, o senhor não come há quanto tempo deixou de comer? 6 horas. 6 horas, pronto. O indivíduo está. A gente já pode. Daí a importância da conversa, da anamnese, né? Da conversa com o paciente. E aí você reverte bem, faz aquele picadinho no dedo, vê a glicemia, tem 40 de glicose. Aí você põe glicose e resolve a tontura. A gente não pode esquecer de alguns tipos de tonturas provocadas por alterações cardíacas, né? Então, por exemplo, bloqueios no coração. Não é? Quando o indivíduo está com uma frequência habitual de 70, 80 batidos, de repente ele sofre um bloqueio cardíaco, vem para 30 ou 40 de batimentos, rouba fluxo do cérebro e a pessoa pode ter uma tontura e seguida por um desmaio. Eu acho que para finalizar esse tema, vamos falar sobre anemia. Anemia é uma causa de tontura, né? Doutor, eu estou anêmico, estou tonto. Pode ser. Pode, claro que pode. Principalmente quando a anemia é mais recente ou até subaguda ou aguda, né? A anemia crônica o organismo vai até já se habituando.
Mas na anemia aguda ou subaguda, o indivíduo pode, é um dos sintomas. Como ele diz, a hemoglobina não tem muito, exatamente. Né? Bom, e a desidratação pode levar a isso? A tontura? Nós vamos entrar no verão, né? Nós moramos numa zona de clima tropical. Por que a desidratação pode levar a um sintoma de tontura? Por quê? O Rolando Lero fala, por quê? Porque, naturalmente, a desidratação, o indivíduo perde volume dentro dos vasos sanguíneos, né? Volume de sangue. E quando isso acontece, há um roubo de sangue do fluxo sanguíneo para o cérebro. E toda situação que pode levar a um roubo de sangue ou de fluxo sanguíneo para o cérebro pode gerar uma tontura, ou às vezes até um desmaio e queda. Né? Mais alguma coisa que você queira falar? Lembrou alguma coisa? Eu acho que nos próximos programas que a gente vai fazendo, a gente vai misturando sintomas de um com o outro, a gente vai relembrando situações que eu acho que são importantes. Né? Então a gente pode deixar para o próximo. O nosso youtuber, amigo aí, telespectador, ele ficou bem informado. Vamos. Com certeza. Vamos nos despedir e aguardar no próximo programa, não é isso? Até a próxima. Para você.